Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série bíblica Classe VIP. Esta série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. De fato, o canal Vigia das Pessoas já estudou a Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse. São mais de 1000 vídeos. São mais de 1000 vídeos feitos de modo simples, como simples eu sou, mas de maneira bem assertiva. A gente estuda a Bíblia Sagrada diariamente. Estou na bela colina aqui da Vila do Conde, aqui no alto do Maria Helena. Você está vendo o sol se pondo lá no horizonte. Nós estamos usando para esse estudo desse trimestre, o trimestre de inverno, esse guia de estudo chamado Lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre o tema geral é Êxodo. A saga de Moisés pelo deserto. O autor da lição desse trimestre, o trimestre de inverno, é Giri Moscala. Concluindo o estudo da semana, hoje, sexta-feira, 11 de julho. Nesta sexta-feira, 11 de julho, vamos meditar um pouco no tema geral. Porque o tema geral é a sarça ardente, o encontro de Moisés com Deus, a transformação em sua vida e os desdobramentos que veio a partir daí. Ontem nós falamos da circuncisão. Eu até falei que a mulher de Moisés circundou o filho. Não. Circundar seria, ela teria dado uma volta em torno dele? Não. Ela circuncidou o filho. Ela pegou um facão afiado e cortou o prepúcio do menino Gerson, que era um ritual para determinar que ele também fazia parte da herança de Abraão. Hoje, leia de Ellen White o livro Patriarcas e Profetas, página 209 a 213, que conta a história de Moisés. Veja aí um trecho dela. O chamado de Moisés espetacular, através da sarça ardente, provavelmente foi a experiência mais transformadora da vida de Moisés. Todos os outros pontos altos de sua vida dependeram de sua resposta positiva e obediência ao chamado de Deus para conduzir os hebreus para fora do Egito, rumo à terra prometida. A tela está escura, eu não estou vendo nada, mas você deve estar vendo aí o pôr do sol maravilhoso. Hoje, tarde de quinta-feira, eu estou gravando para sexta, mas hoje é quinta. O sol está se pondo quentinho aqui no horizonte. Hoje conhecemos a história completa, mas coloque-se no lugar de Moisés na época da sarça ardente. Ele havia fugido do Egito para salvar a própria vida. Depois de 40 anos, uma nova geração de hebreus havia surgido e muitos provavelmente sabiam pouco sobre ele, ou talvez tivessem ouvido histórias distorcidas sobre ele. E então ele foi chamado para liderar o povo a sair da nação mais poderosa do mundo,
não é de admirar a sua relutância? Veja, Moisés estava na boca do povo. Moisés foi aquele que saiu aqui do Egito porque tinha um decreto de morte sobre ele? Meus amigos, nem sempre os decretados de morte são culpados. Muitas vezes eles decretam inocentes de morte. Era uma tarefa extremamente difícil, mas imagina o que Moisés teria perdido se a sua resposta final tivesse sido não. O que você acha? O que ele teria perdido? O céu. Ele simplesmente, talvez simplesmente teria desaparecido da história, em vez de, pelo poder de Deus, literalmente fazer história e se tornar uma das maiores e mais influentes pessoas, não apenas do mundo, mas da civilização humana. Eu falei que esse trecho aqui era da Dona White, mas não. Você tem que ler a página 203, a 209 e a 213, que é a história de Moisés. Esses comentários aqui foram feitos pelo autor, o amado Giri Moscala. Agora escureceu, o solzinho escondeu um pouco ali. Perguntas para considerar. Nos anos seguintes, nos anos tranquilos, passados no deserto, Moisés fez o que o Senhor o chamou para realizar. Foi um homem de família, cuidava de ovelhas e escreveu 2 livros bíblicos sob a inspiração divina antes de ser chamado para ser o líder do povo de Deus. O que a experiência de Moisés ensina sobre o que devemos, sobre os nossos deveres na vida diária? Precisamos fazer aquilo que temos que fazer. O Senhor chamou você para uma missão? Cumpra-na. Aqui ele fala que ele tinha escrito 2 livros. Então ele já tinha escrito os livros de Gênesis e o livro de Jó. Alguém poderia argumentar que à primeira vista as desculpas de Moisés tinham sentido. Por que alguém acreditaria em mim? Quem sou eu? Não sei falar bem. O que essa história ensina sobre aprender a confiar que Deus nos capacita a fazer o que Ele nos chama a realizar? Tem até um jargão popular que diz que Deus não chama... Como é que é? Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. Legal, né? A lição de domingo explica que Moisés escreveu o livro de Gênesis e destaca a importância desse livro para compreender a história sagrada e o plano da salvação. Por que devemos resistir às tentativas de enfraquecer a autoridade de Gênesis, especialmente a realidade histórica de seus primeiros capítulos? De seus primeiros 11 capítulos? Hoje eu ouvi alguém falando que acreditar na história de Adão e Eva é ridículo demais. Uma pessoa que eu até admiro. Mas ele disse, é ridículo se acreditar que existiu um homem chamado Adão e uma mulher chamada Eva e que foram os precursores de toda a humanidade. Mas é ridículo que houve uma serpente que colocou o mundo todo a perder. Mas houve essa serpente é o diabo, Satanás, que entrou no couro da serpente, do reptilzinho, e desvirtuou o primeiro casal. Muito obrigado porque você nos acompanhou. Eu peço a fineza do seu gostei ou não gostei. Para o YouTube não importa se você gostou ou não gostou. O importante é que você se manifeste, tá bom? Considere se inscrever no canal. Considere, se você gostou desse conteúdo, considere compartilhar para os seus.
Coloca aí no grupo de família. Eu estava falando hoje com um moço, meninão, 18 anos, e ele demonstrou não ter muita familiaridade com o texto bíblico, mas eu percebi que ele se inscreveu no canal. Ó, um like para você, meu garotão, parabéns. Se você assistir aí os vídeos, principalmente aqueles primeiros, você vai aprender a história da Bíblia, porque os 5 primeiros livros da Bíblia são a base de toda a história bíblica. Você estudou os 5 primeiros livros da Bíblia, qual seja Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você já tem uma ampla visão dos patriarcas e profetas da Bíblia. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.